que o texto lido nos fala dentro do tema família? A Bíblia diz que Pedro, o apóstolo, estava dentro do barco junto com os outros discípulos e viu Jesus vindo andando sobre as águas, e todos eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus grita de lá do meio do mar o seguinte: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, ele diz assim: mas se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando sobre as águas também. E aí Jesus falou: então venha. Primeiro princípio aqui, Pedro, quando ouviu Jesus falar, não tenha medo, sou eu, ele fez um desafio para Jesus. Ele falou: mas se for o Senhor mesmo, então eu quero ir andando sobre as águas também. Jesus não se aborreceu com ele, porque ele duvidou ali que era Jesus, e porque ele desafiou. Jesus viu fé nele, e Jesus disse: venha. E agora ele vai caminhando sobre as águas. Então a primeira coisa que você precisa entender: a sua fé determina as experiências que você vive. Nenhum dos outros apóstolos teve fé para andar sobre as águas. Nenhum dos outros viveu a experiência de andar sobre as águas. Pedro, embora em algum momento ele afunda, mas ele, dos 12, é o único que pode dizer: eu também andei sobre as águas. A sua fé sempre vai determinar as experiências que você vai viver na vida. Se você usar a sua fé em seu favor, você vai viver coisas extraordinárias. Agora Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus, e ele está ali, a cada passo mais forte. Mas daqui a pouco a Bíblia vai dizer que ele reparou na força do vento, que era contrário. E quando ele reparou na força do vento que era contrário, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Veja, enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele viveu um milagre. Mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus para reparar na força do vento que era contrário, o medo veio sobre ele. E com medo, ele começou a afundar. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Deixaram de olhar para Jesus há um tempo, e estão reparando na força do vento, que tem sido o contrário. Você já andou sobre as águas muitas vezes, espiritualmente falando. Você já viveu muitos milagres na sua vida, e cada milagre que você viveu porque você estava olhando para Cristo. Mas quando você parou de olhar para Cristo e começou a olhar para os problemas, começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para as circunstâncias, você começou a ter medo. E o medo tem feito você afundar em muitas situações. Por isso existem fatos e verdades sobre a fé que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro delas, a sua fé decide as suas experiências. Segundo, a fé é a única voz que Deus respeita. Deus, Ele não é sentimentalista. Ele não responde uma pessoa porque ela está muito triste, porque ela está chorando muito, porque ela está abatida. Ele responde àquela pessoa porque ela usou a fé.
ainda que esteja triste, chorando muito ou abatida. O critério que faz Deus responder não foi o choro, não foi o abatimento dela e nem a tristeza. O critério é a fé. Então uma pessoa que manifesta a fé em Deus, alcança dele a resposta, seja qual for o estado de espírito dela. Se você está triste ou feliz, alegre ou não, chorando ou não, não é isso que define se Deus responde. O que faz Deus te ouvir é a voz da fé. A fé tem uma voz. A voz da fé faz Deus te ouvir. E é a fé que você tem que usar para transformar a sua família. A única dor de Deus é de ser duvidado. E sua maior alegria é de ser acreditado. Como é que você agrada a Deus? Acreditando nele. Como é que você entristece a Deus? Duvidando dele. Se Deus disse que para você Ele tem coisas grandes, acredite nisso. Se Ele diz na palavra que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, tudo que Deus preparou para nós, acredite nisso. Se está escrito na Bíblia que você em Cristo é mais que vencedor, acredite nisso. Se está escrito que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, acredite nisso. Ouse crer na palavra de Deus. Ouse crer no que Deus tem falado para você aqui na igreja. Ainda que lá no mundo as pessoas digam tudo ao contrário, rejeite a voz que vem lá de fora e se apegue à voz de Deus. Creia na voz dele. A dúvida produz tragédias tão rápido quanto a fé produz milagres. Na mesma velocidade que a fé produz milagre na sua vida, a dúvida produz tragédia. Não permita que dentro de você, por causa da força do vento, por causa do que está de circunstâncias externas, não permita que a dúvida entre dentro do seu coração. Porque a pessoa que foi tomada pela dúvida, ela começa a ter medo, e começa a afundar, e logo ela morre. Olha ainda, a dúvida autoriza ataques satânicos contra a sua vida. A dúvida é a porta de entrada para o mal. A fé vem quando você ouve Deus falar. A boca mais perto do seu ouvido é a sua. Quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você. Porque a Bíblia, como diziam os crentes antigos, né? A Bíblia é a boca de Deus na terra. E tudo que você precisa saber para a sua vida está aqui na Bíblia. Mas assim, pastor, como é que eu faço para Deus falar comigo? Eu fecho os olhos, abro a Bíblia, coloco o dedo, e aí Deus vai falar o que é para mim fazer? Não. Leia a Bíblia sistematicamente. Escolhe um livro dela e começa a ler, e segue nele. Pode ter certeza que no meio daquelas linhas, Deus vai fazer com que alguns pontos se iluminem de tal forma que você vai entender: essa é a resposta que eu preciso. Amém, gente? Não precisa jogar sorte com Deus. Onde que Deus vai falar? Leia a história. Tão certo como o ar que você respira, você vai ver que Deus vai estar falando com você. Olha o que diz ainda sobre a fé. A fé é ativada por comando de voz. Por isso que você precisa falar. Vai dar certo, Deus é comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai honrar minha casa, minha família, meu lar. E por último, o que entra em você determina o que sai de você. Por isso você tem que entender que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais ouvimos. Se você tem ouvido só gente tóxica, você
vai destilar só coisas ruins também. E aí quando você chegar em casa, nada de bom você tem para mostrar para a família. Eu falava nas reuniões que já tivemos hoje aqui. Você chega na sua casa, da igreja, o inimigo vai fazer de tudo para que o seu comportamento dentro da sua casa vá contra a sua fé. Quantas esposas que estão na igreja há muitos anos, às vezes sem noção, chegam em casa e fazem comentários negativos sobre a igreja. Eu fui lá na igreja hoje, o diácono estava com uma cara feia. Fui na igreja hoje, uma pessoa xarope sentou perto de mim, sabe? Às vezes faz comentários negativos lá na casa para o marido que não é crente. Você sabe o que o marido dentro dele pensa? Ele pensa assim: é por isso que eu não vou. Às vezes fazem comentários negativos sem saber que isso está matando uma oportunidade dele se converter. O que entra em você determina o que sai de você. Blinda a sua vida para não entrar mais esse tipo de pensamento. Chega na sua casa e entenda, vende a melhor imagem possível da casa de Deus. Isso é o que Deus fez para Israel. Quando Deus quis levar Israel para Canaã, Deus falou assim: olha só, Israel, eu quero dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês querem? Queremos. Vocês querem morar lá? Porque lá o mel escorre da rocha, uma vaca dá 80 litros de leite por dia, lá as frutas são muito grandes, lá a terra é verdejante, é o melhor lugar do mundo. Vocês querem ir? Israel falou: mas claro que nós queremos. Então faz as malas e vamos embora. Israel fez as malas e foi. No meio do caminho Deus falou assim para eles: só que é o seguinte, tem um deserto para enfrentar aí, tem um mar para atravessar, tem gigantes para vencer, tem muros para romper. Deus primeiro mostrou para eles tudo que Deus tinha, e depois Deus mostrou a dificuldade. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós vendemos a dificuldade primeiro, e esquecemos de mostrar que o que Deus tem para nós é tão bom quanto o que Ele tinha para Israel. Eu vou dizer, muito melhor, porque a terra que Deus tem para nós é eterna. A Canaã que Deus tem para você e eu é espiritual. A Jerusalém de Deus para nós é a nova Jerusalém, ruas de ouro, de cristal, lugar onde não há morte, não há choro, não há tristeza e nem dor. Qualquer preço que precise ser pago para isso vai valer a pena. Só que você não vai convencer ninguém a crer se você mesmo pinta de forma negativa. Então você tem que ser aquela pessoa que chega para o marido, para a esposa, para os filhos e diz assim: olha, a igreja é o melhor lugar do mundo. Nós sabemos que a igreja tem defeitos, nós sabemos que a igreja tem suas falhas, igreja, corporação, instituição, seres humanos na terra, mas ainda é o melhor lugar do mundo para se estar. Amém, gente? E eu termino aqui, quando Deus, Ele manda Moisés libertar o povo de Israel do Egito, Moisés chega para Faraó, e Moisés fala assim: Faraó, Deus mandou o povo adorá-lo no deserto. Faraó diz assim, Êxodo capítulo 10, Faraó diz assim: sabe por que o povo está querendo adorar a Deus no deserto? É porque o povo tem muito tempo sobrando. Vamos ocupar o povo com trabalho, dobrar a carga horária deles, e eles não vão ter tempo mais para adorar a Deus. Em outras palavras, o tempo deles vai ser ocupado com muito trabalho, com distração. E talvez você que está aqui me ouvindo hoje está vivendo parecido. Você está trabalhando de sol a sol, você acorda às 4 da manhã, vai dormir às 2 da manhã, e você pensa assim: eu estou arrebentando, Deus é comigo, eu faço hora extra, estou trabalhando, tenho tanto trabalho que eu não tenho tempo nem para dormir direito. Não é Deus não. Faraó está te ocupando, meu amigo.
Você está sendo distraído pelo faraó, pelo diabo, para que o seu tempo seja consumido com trabalho, a ponto de você não conseguir buscar Deus e cuidar da sua família. Porque o trabalho que Deus te dá, biblicamente falando, está escrito: inútil será acordar de madrugada e dormir tarde, porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto dormem. O trabalho que Deus te dá tempo para você dormir, dá tempo para você buscar a Deus, e mais, dá tempo de você cuidar da família. Se o seu trabalho tem roubado o tempo da sua família, tem roubado o tempo de buscar a Deus, e tem tirado a sua saúde, por mais dinheiro que possa estar entrando, eu não consigo atribuir isso a Deus, porque Deus não deseja que a sua família seja destruída. Amém, gente? Rejeite qualquer oportunidade de trabalho que roube o seu tempo da família. Seu filho só vai ser criança uma vez, sua filha só vai ser criança uma vez. Não pense que deixando bastante dinheiro para ela ou para ele, você vai deixar ele feliz ou alegre. Escreva memórias nos corações deles. Escreva no coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, memórias que não poderão ser apagadas. O dinheiro, ele vai, ele vem. Dinheiro você gasta um pouco aqui, depois você ganha outro lá. Mas o tempo, ele não volta. E Faraó sabia disso. Por isso ele falou: eu vou dar tanto trabalho para eles, que eles não vão ter tempo sequer para buscar a Deus. Porque o tempo que eles forem embora, eles vão estar tão cansados, que o que eles vão querer fazer é descansar. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. O pouco tempo que sobra é para tentar recuperar alguma energia, e o restante do tempo todo é tomado pelo trabalho. Mas eu quero dizer para você, é possível mudar isso. Começa a se organizar. Deus não vai deixar você desamparado. A vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro. Às vezes você precisa falar não para uma hora extra. Às vezes você precisa falar não para um bico, para um serviço extra. Lembre-se, a sua família é o seu maior patrimônio. Faraó disse assim: eles vão trabalhar tanto que não vão ter tempo para buscar a Deus. Mas Moisés olhou para Faraó e falou assim: nada feito, Faraó. O tempo dos hebreus é de Deus. Diga assim comigo: o meu tempo é de Deus. Amém, gente? Organize as 24 horas do seu dia. Você vai descobrir que tem tempo para dormir com qualidade. Tem tempo para buscar a Deus na igreja com qualidade. Tem tempo para trabalhar 8 horas e ainda sobra tempo, e bom tempo, para a família. Se organize. Na minha geração, os homens chegavam em casa e matavam o tempo da família, sabe como? Assistindo futebol. Chegava em casa, comia rapidinho, ia para a televisão assistir futebol, jogo de tudo quanto é tipo de futebol. Existe uma nova geração hoje. Desculpa se eu vou pegar pesado, minha intenção não é ofender ninguém, mas essa nova geração, sabe o que tem feito? Chega em casa do trabalho, come, toma banho e vai logo para o videogame. E horas a fio no videogame, ou horas a fio na rede social, ou horas a fio assistindo porcariada, se enchendo com coisa que não vai mudar a vida dele. Vamos assistir o Piratas no Caribe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Vamos assistir, e a vida vai. Eu falava para os meninos lá em Israel, numa das oportunidades, eu falava assim: eu assisto com os meus filhos séries que eles gostam. Então, essa série que a molecada gosta, eu assisti tudo com eles. Stranger Things, The Walking Dead. E aí ainda eles falam assim, o Nicolas fala: pai, saiu um episódio do The Walking Dead, eu não vou assistir, para nós assistir junto. Assisto porque estou com eles. Mas não gaste a sua vida, não mate, não queime o seu tempo com aquilo que não é pão. Não estrague o seu tempo com aquilo que não vai resultar em nada. Aproveite o seu tempo com o seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, com o seu marido, ainda que não seja para fazer nada, mas esteja com eles, porque lá na frente esse tempo vai fazer falta. Steve Jobs, quando está perto de morrer, um dos homens mais ricos do mundo e mais bem-sucedidos, ele diz algo muito parecido com o que o rei Salomão falou perto da morte. Ele diz assim: eu descobri que debaixo do sol tudo é vaidade. Ele falou assim: ganhei dinheiro, sucesso, fama, riqueza, status, mas hoje estou sozinho no leito do hospital. E de fato morreu só, porque viveu a vida brigando com a família, viveu a vida em disputas judiciais por causa do dinheiro, da herança, de pensão, e no leito de morte não tinha ninguém para segurar na sua mão. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O seu tempo é de Deus, e o tempo é a coisa mais preciosa que Deus dá para o ser humano. Todo mundo começa igual, mas como vai terminar depende de nós. Amém, gente? Moisés, quando diz não vou deixar, Faraó fala assim: então tá bom, então vai buscar Deus. Só que é o seguinte: vai só vocês homens, deixa as mulheres e as crianças aqui no Egito. É a segunda coisa que o diabo tenta convencer você a fazer. Se ele não consegue roubar o seu tempo, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer você se conformar em vir sozinho na igreja. Ele tenta fazer você se conformar que o marido e que a esposa ou que os filhos não vão se converter. Eu ouço pessoas dizer assim: depois que eu comecei na igreja, meu marido mudou bastante, minha esposa mudou bastante, só falta converter. Então falta tudo. Mas às vezes a pessoa pensa que porque parou de beber, porque parou de fumar, porque parou de ser agressivo, ou porque parou de fazer coisa errada, é isso, está resolvido, não precisa ir na igreja. Quando na verdade é um truque de Faraó para você desistir de ganhar a sua família. Enquanto você vier sozinho, se conformar com isso, falar assim: é normal, deixa, pelo menos não me impede de vir, pelo menos não implica comigo. Enquanto você não colocar sangue no olho nesse sentido de falar assim: a minha família vai servir a Deus, a minha família vai comigo para a igreja, eu não aceito que o meu marido vá para o inferno, eu não aceito que a minha esposa vá para o inferno, eu não aceito que os meus filhos vá para o inferno, eu vou lutar até o último dia para que eles sejam salvos. Enquanto você se conforma com eles não crer ou servir a Deus, você está fazendo o jogo do diabo. Não desista da sua família. Você não vai trazer amarrado ninguém, mas você vai lutar com unhas e dentes para trazer todo mundo para servir a Deus. Amém, gente? Por isso que eu falei, você tem que vender a melhor imagem possível. Depois que eles estiverem caminhando, você fala: agora vai ter que passar deserto, agora vai ter que enfrentar o gigante, agora vai ter que lutar contra as muralhas. Mas primeiro você mostra que existe um Deus que tem um céu, que tem uma vida eterna para cada um deles. Amém, gente? Moisés olhou para ele e falou assim: Faraó, nós não vamos deixar as crianças e as mulheres aqui, eles vão conosco, porque a nossa família é de Deus. Diga assim: a minha família
é de Deus. Irmão, o seu tempo é de Deus, a sua família é de Deus. E por último, o Faraó falou: então leva, criançada, esses moleque remelento aí, leva a mulherada com você. Só que o gado, as ovelhas, o ouro, a prata, o bronze fica no Egito. Em outras palavras, vai tudo pobre e miserável, o dinheiro fica aqui. E é outra coisa que o diabo tenta fazer na vida de muitos. Ele quer que você busque a Deus, mas ele quer que você pense que a vida que Deus tem para você é uma vida miserável, é uma vida de frustração. E tem saído da boca de muito pastor nos altares mundo afora, que pedir a Deus uma vida abençoada na terra, uma vida próspera na terra, é materialismo, é pecado. Tem saído da boca de muitos pastores que quem pede para Deus uma casa boa, um bom carro, um bom salário, é materialista. Porque o Faraó quer que você pense, ele quer que você vá, mas ele não quer que o ouro saia do Egito. E a Bíblia diz que as riquezas que estão na mão do Egito vêm para a mão do povo de Deus. A palavra prosperidade, vou terminar, no grego ataraxia, traduzida numa palavra maior aqui na língua portuguesa, quer dizer ausência de necessidade. A prosperidade não é você ter um caminhão de dinheiro guardado lá na casa, mas é você ter o suficiente para sua família desfrutar do bom, desfrutar do melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. A palavra prosperidade quer dizer que você vai ter saúde, quer dizer que você vai ter dinheiro na quantidade necessária. E o Faraó quer que você deixe tudo no Egito. Sabe o que Moisés falou para ele? Faraó, nosso tempo é de Deus, nossa família é de Deus, e o nosso dinheiro é de Deus. Diga assim: o meu dinheiro é de Deus. Irmão, quando você se tornou dizimista, o seu dinheiro passou a ser o dinheiro de Deus, e o diabo não pode tocar nele. O diabo não pode pôr a mão no seu dinheiro, e você não pode aceitar que ele toque no que Deus te dá. O meu tempo é de Deus, minha família é de Deus, meu dinheiro é de Deus. Resumindo, o Faraó, está escrito isso na Bíblia: nem ao menos uma unha ficará para trás. Tudo que Deus nos deu, nós vamos levar. E assim eles fizeram. Saíram do Egito com a família, com o dinheiro e com todo o tempo do mundo, para desfrutar do melhor dessa terra. Amém, gente? Nem os ossos de José que estavam no Egito ficaram lá. Moisés fez questão de buscar, colocar numa sacola e levar nas costas. E eu quero dizer para você: a sua família é de Deus, o seu dinheiro é de Deus e o seu tempo é de Deus. O primeiro mandamento da família, depois você coloca aí na pasta, é: não desperdice o seu tempo, porque o tempo da sua família é precioso. Não cancele compromissos que você assumiu com a família por um trabalho extra, por algo que vai te render algum recurso financeiro, porque o dinheiro passa, mas a família é para sempre. Amém, gente? Fiquem com